Olá, está começando mais uma edição do Trajetórias. Toda semana aqui na TV Câmara você tem a chance de conhecer melhor a história pessoal, profissional e política dos vereadores de Porto Alegre. Hoje nosso convidado é Mauro Pinheiro, do PT. Nas eleições de 2012, ele conquistou 5.984 votos e garantiu o terceiro mandato na Câmara Municipal. Mauro Roberto Pinheiro tem 48 anos. Nascido em Porto Alegre, é o terceiro dos 4 filhos do comerciante aposentado Mário e da dona de casa Valquíria. Casado com Renata Pinheiro há 21 anos, é pai de Mateus, de 17 anos. Foi proprietário de um mercado na Zona Norte durante 17 anos. Em 2000, filiou-se ao PT. O parlamentar foi um dos fundadores da Associação dos Mini-Mercados da capital e presidiu a entidade em 2004. No mesmo ano, buscou pela primeira vez uma vaga no Legislativo de Porto Alegre. Foi eleito vereador suplente, assumindo uma das cadeiras da Câmara Municipal em diversas oportunidades. Em 2008, foi eleito com 5.172 votos. Vitória que se repetiu em 2012, com 5.984 votos. Para saber mais detalhes desta história, a nossa equipe veio até o bairro Jardim Itu-Sabará e conversa a partir de agora com o vereador Mauro Pinheiro. Vereador, obrigada por receber nossa equipe na sua casa. Para nós que é um grande prazer receber a equipe da TV Câmara que nos acompanha no nosso dia a dia, né? Hoje é eu que recebo vocês. Né? Verdade. E nós queremos saber um pouquinho, então, da sua infância, da sua história, como é que foram os primeiros anos de vida, o senhor que nasceu aqui em Porto Alegre, tem 3 irmãos, o pai é comerciante, a mãe era dona de casa, como é que foi esse tempo, esse período, que lembranças que o senhor tem? Já faz um pouquinho de tempo, né, Larissa? A gente nasceu na Zona Norte, né, uma família com mais 3 irmãos, né, meu pai, minha mãe, pessoas humildes, né, que trabalhavam bastante, meu pai trabalhava muito no comércio, mas que eu acho que foi muito importante para a minha formação aquela relação de família, né? A preocupação de família, de união de família e a própria formação, assim, meu pai sempre foi uma pessoa que nos dava bastante dura e nos cobrava, assim, as questões de ir para a escola, de compromisso, de responsabilidade. Eu acho que isso foi importante para o nosso futuro, que a gente vê hoje até a relação dos próprios irmãos todos encaminhados na vida, tendo em vista essa formação que a gente teve do pai e da mãe. Né? E falando em formação, como é que foi a trajetória escolar? Depois de concluído também os estudos, o senhor ingressou também no CPOR. Como é que foram essas experiências? Quando a gente começou, né, comecei a estudar na escola próximo de casa, né, era uma escola pequena, o Dr. Martins Costa Júnior, né? Ali estudei até a 5ª série, depois a escola na época só tinha até a 5ª série, não tinha escola próximo, acabamos indo estudar numa escola um pouco mais longe, o Otávio Rocha, ali no Partenon, né, na Guilherme Alves, e ali foi o meu início assim, de começar a pegar ônibus, de sair, né, tinha 12 anos de idade, e ali também uma escola pública também. Ali eu tive a oportunidade de ganhar no final da 8ª série uma bolsa de estudo, né? Eles escolheram os 10 melhores alunos da escola para estudar numa escola particular, então tinha uma bolsa integral, né? Então daí eu tive a oportunidade de fazer o meu 2º grau, o ensino médio, o 1º, 2º, 3º ano, na Escola Cruzeiro do Sul Partenon, que era junto com o Colégio Rainha do Brasil, do lado da Igreja de Santo Antônio, né? Então, terminando ali em 84, aí chegou a época do Exército, tinha que me alistar e acabei descobrindo, nem sabia como funcionava direito, o CPUR, né? Aí fiz os testes, acabei passando e ficando ano de 85 no CPUR e 86 fiz o meu estágio, acabei me destacando no estágio e no CPUR e fui convidado para ficar como oficial R2, né? Que foi uma oportunidade importante na minha vida, tanto financeiramente, né? Porque eu tinha 20 anos de idade e já tinha um bom trabalho de remuneração, mas também muito na minha formação, porque a gente tem a formação militar com responsabilidade, aprendendo a cumprir horário, ter que ser instrutor, então foi uma fase importante da minha vida que foi de 85, na verdade, até 91, né? Essa formação toda bastante rígida, né? E que nos deu bastante responsabilidade, então muito jovem a gente já tinha toda essa responsabilidade, né? Depois dessa experiência veio também o desafio então de atuar no comércio, abrindo um mini mercado
na Zona Norte. Daí em 91 eu acabei saindo do Exército, né, até porque era um período temporário, o CPUR, e acabei pensando num comércio, até pela relação que a gente já tinha do pai e tal. E aí meu cunhado, né, o Rudy, tinha um mercado próximo lá na São José, perto de onde nós morávamos, e conversando com ele acabamos tendo a ideia de botar o comércio junto, né. E aí acabamos procurando comércio, aí fui descobrir o Jardim Leopoldina, né. Então, em 91, nós compramos lá um ponto lá comercial, daí foi meu cunhado, mais meu irmão, o Mário, juntamos os três, rapamos as economias e fomos para esse novo desafio, né? Então, hoje o mercado ainda permanece lá, meu irmão, meu cunhado, o Mário e o Rudy continuam tocando, e eu fiquei lá nesse período todo de 91 até 2008, quando a gente acabou se elegendo vereador e indo para a Câmara de Vereadores, né? E através desse negócio, como empreendedor, também acabou se envolvendo muito com os moradores, com a comunidade, conhecendo os anseios e as necessidades de quem vive naquela região. Com certeza. Eu acabei indo morar no Leopoldina quando casei em 92, né? Então fui morar próximo, até porque a gente acabava trabalhando muito e eu disse, não, vou ter que morar próximo, porque nós trabalhávamos de segunda a segunda, 12, 13, 14 horas por dia, então vim morar, minha esposa veio de São Paulo, mano, então fomos morar perto para a gente poder ter um pouco mais de tempo, né? E acabei me envolvendo demais com o bairro, né? A relação com a comunidade, e eu só tenho muito a agradecer ao Leopoldina porque foi ali onde eu construía a minha família, meu primeiro período de casado ali foi ali no Leopoldina, as coisas que eu adquiri na vida foi através do meu comércio, e a própria eleição para vereador, só me tornei vereador pela relação que a gente tem com a comunidade. A gente tem até hoje uma boa relação com essa comunidade, se envolveu com a comunidade, com a associação de moradores, com a creche comunitária, com a própria igreja na volta, né, o Encontro de Casais com Cristo, então o ECC. Então a gente acabou criando um vínculo muito grande com essa região de Porto Alegre, né, e onde a gente morava, nasceu o nosso filho ali. Então foi uma relação muito forte, e até hoje a gente joga futebol, mantém essa relação com essa comunidade que nos encaminhou, né? Então, a gente é muito grato ao Jardim Leopoldina e ao arredores, né? Rubem Berto, Mário Quintana, Santa Fé, que são a região que a gente se estabeleceu, né? E também através dessa atuação como comerciante é que surgiu o envolvimento com a Associação dos Mini Mercados de Porto Alegre. O senhor é um dos fundadores e inclusive presidiu a entidade. Com certeza, né? A gente já tinha todo o envolvimento na comunidade e depois teve na época de 2000, um envolvimento bastante grande dos mini mercados. Foi quando a gente começou a ter a relação com os mini mercados, né? Que era a luta para não abertura dos grandes comércios aos domingos, né? Nós lutávamos junto com os sindicatos, né, para a não abertura do comércio aos domingos, e a gente acabou criando uma relação com os outros mini mercados, acabamos virando uma das lideranças desse setor, um setor importante da economia da nossa cidade, e a gente começou a ter a relação com a política, né? Eu lembro bem, a primeira vez que eu entrei na Câmara de Vereadores, nunca tinha ido na Câmara, nem sonhava com essa questão de entrar para a política, de ser vereador de Porto Alegre, né? E acabei conhecendo a Câmara no ano de 2000 ou 2001, e acabei participando da Tribuna Popular, defendendo o setor, né? E a partir dali a gente criou a Associação dos Mini Mercados, a relação com a Prefeitura de Porto Alegre, o prefeito João Velho, o Adeli, que era o secretário, meu amigo Adelicel, que era secretário da SMIC, né? Acabamos criando toda uma relação dos mini mercados, da associação com a Prefeitura, lançamos o Rede de Cooperação no município de Porto Alegre, onde a Rede AMPA, né, que era a Associação dos Mini Mercados, foi o grande case do programa Rede de Cooperação do município, e eu, na época, era vice-presidente da associação e acabei ficando com a incumbência de desenvolver o sistema de redes dentro da associação, né? E acabou dando certo a rede, né? É um programa do governo municipal na época, que infelizmente hoje não tem mais, mas que nos ajudou bastante nos ramos dos mercados, e acabou me lançando também a relação para a cidade, né? Então, juntando com a relação que nós tínhamos na comunidade com a relação dos mini-mercados, foi que os mini-mercados chegaram à conclusão que queriam um representante do setor, e eu acabei concordando na época, mas não era o nome, né? Era o setor ter um candidato. E acabei sendo escolhido pelos meus colegas como candidato, me orgulho muito dessa escolha. E espero que esteja representando eles bem na Câmara, né? Que acabei me elegendo em 2004, não me elegi, fiquei como suplente, em 2008 acabamos conseguindo a eleição, né?
Então, antes disso, também ocorreu a filiação ao Partido dos Trabalhadores. Como é que foi essa aproximação com o partido, a efetivação como membro do PT? Esse é um fato assim, interessante, né? Porque apesar de ter nascido em Porto Alegre, ter vivido em Porto Alegre toda a minha vida em Porto Alegre, acabei me filiando em Gravataí pela minha esposa, que fazia faculdade na UBRA junto com um colega dela que era vereador em Gravataí. E acabamos nos conhecendo, nos aproximando, ficando amigos, né, os dois casais. E aí teve a aproximação com o PT em Gravataí, né? E acabei me filiando por ele, né? Então o vereador de Gravataí que acabou me filiando. E depois a relação do PT em Porto Alegre, na época o PT aqui que governava Porto Alegre com redes de cooperação, acabou dando certo, né? Acabei me filiando em Gravataí sendo candidato em Porto Alegre, né? Então é um fato bastante inusitado, né? E a primeira candidatura em 2004, então como é que foi a busca pelo voto, os amigos, a família, todo mundo também colaborou, entrou nessa... Com certeza foi uma campanha assim, bastante militante, né? Apesar de eu não ser um militante histórico do PT de Porto Alegre, a minha relação era um pouco maior e a pouca experiência que eu tinha era em Gravataí, lá desse colega vereador, né? Do vereador Ayrton, e aí acabamos vindo para Porto Alegre, a campanha em 2004, muito mais pela relação da comunidade e da Associação dos Minimercados, e o próprio PT de Porto Alegre não me conhecia muito, né? E eu acho que eu fui, mesmo não me elegendo, fui uma grande surpresa no PT, né? Fazendo uma votação expressiva, mais de 5 mil votos, quando não era conhecido dentro do partido em Porto Alegre, né? Então acabou, acho, sendo uma grande surpresa. E foi uma campanha muito assim das pessoas, das pessoas da relação da comunidade, dos minimercados, da Associação dos Minimercados, né? E foi eu mesmo acabei me surpreendendo pela grande votação que a gente fez em 2004, né? E disse, bom, já que quase deu, então vamos nos preparar e vamos começar a participar efetivamente da política, né? Voltamos para o mercado, voltamos a trabalhar no mercado, mas continuamos esse envolvimento na Associação dos Minimercados, acabei me envolvendo também com a Associação Gaúcha de Supermercados, né, a AGAS, né, a partir daí, toda uma relação com os supermercados, aí acabei tendo uma referência dentro do setor supermercadista, não só de Porto Alegre hoje, mas como do estado do Rio Grande do Sul, né. Então a gente acaba assumindo essas bandeiras do comércio, né. E já lá em 2004, então como vereador suplente, o senhor acabou assumindo também algumas oportunidades, depois reeleito em 2008, em 2012, e na Câmara o senhor também atua muito na questão de, como um vereador fiscalizador, né? Sempre já presidiu 2 CPIs, preside atualmente a CPI da Prosempa, também já atuou em outras 2 CPIs. Na verdade, como eu sou um vereador que acabei me elegendo e o PT perdeu, virei um vereador de oposição, né? E às vezes a gente vê que os vereadores acabam não se preocupando muito com essa parte da fiscalização, né? E eu acho que é muito importante, né? Até porque se tu for ver qual que é a verdadeira função do vereador, uma delas é a fiscalização, cuidar do dinheiro público, cuidar do orçamento, onde está sendo gasto dinheiro, como está sendo gasto, como está sendo gasto, está sendo bem aplicado, e eu acabei me especializando nessa fiscalização, até por ser vereador de oposição, né? Participei da primeira CPI da Juventude, né, do Projovem, acabei tendo uma participação bastante efetiva, chegando no final fazendo um voto separado dos demais vereadores, apresentando uma certa forma, o voto separado não seria um relatório paralelo, né? E apresentei, e onde surgiu que hoje tem pessoas que são indiciadas do nosso voto separado, né? Então a gente acabou adquirindo uma experiência dessa fiscalização, depois participei da CPI do Ronaldinho Gaúcho, onde eu presidi, e hoje atualmente presido novamente a segunda CPI que eu presido em 5 anos, né? Que é a CPI da Prosempa, que a gente fica abismado de como era tratado o dinheiro público, né? Então eu acho que as pessoas também estão cansadas dessa questão de corrupção, do mau uso do dinheiro. Eu acho que nós temos obrigação de cuidar disso, de fiscalizar, de fazer que seja bem gasto, e não só fiscalizando através de CPIs, de denúncias, né, mas realmente de buscar projetos, né. Eu tenho alguns projetos nessa área de transparência, do portal da cidade, de incluir as empresas, as indiretas, né, a Prosempa, a Carris, a EPTC. Inclusive a gente está brigando para que seja cumprido a nossa lei que já está aprovada e sancionada, né. Então, questão de ONGs, a gente tem projetos nessa área também para transparência. Então, eu tenho trabalhado muito nessa questão de fiscalização e transparência com o dinheiro público, né?
Certo. E como representante dos porto-alegrenses no Legislativo, o que o senhor enxerga que projetos importantes, enfim, que mudanças deveriam ocorrer em Porto Alegre para que todos tenham mais qualidade de vida? O que o senhor escuta da população que tenta colocar em prática no Legislativo? Eu acho que uma das questões, assim, Porto Alegre está uma cidade difícil até da mobilidade urbana, né? A preocupação com a mobilidade urbana, a questão do metrô, presidir também a CPI, não, né? A frente parlamentar do metrô, a frente parlamentar também da microempresa, né? Mas eu acho que nós temos que ter uma preocupação grande com a mobilidade urbana, buscar meios mais sustentáveis. Eu acho que a cidade precisa melhorar o transporte coletivo, né, para que a gente seja incentivado a deixar o carro em casa. Não adianta a gente dizer que tem que usar mais o transporte coletivo e o transporte coletivo não ter qualidade. Porto Alegre nunca teve uma licitação para a concessão do transporte público, né? Nós temos grandes gargalos, então a gente está se empenhando bastante nessa situação, inclusive o corredor da Protásio Alves, né, que eu tive um envolvimento bastante grande, porque o Protásio Alves vai ter o BRT e vai ter um terminal do BRT que é na Manuel Elias, e o ônibus, na verdade, o corredor só vem até Saturnino de Brito. E a gente procurou o secretário do Planejamento, o secretário João Mota, conversamos com ele, explicamos, e ele, junto com o município, acabou buscando no Ministério do Planejamento, e agora vai ter liberação do governo federal para ampliação desse corredor, uma questão que nós começamos lá no nosso mandato, né? Uma questão importante que a gente visualizou e lutou. Então, acho que são questões assim que a gente tem que lutar pela cidade como um todo, né? Muitas vezes as pessoas perguntam se o vereador tem que resolver o problema individual de cada um. Eu acho que nós temos que pensar mais no coletivo, de grandes questões da cidade, né? Eu acho que as pessoas também têm que se preocupar com isso, não as coisas locais, assim, tu tem que resolver o meu problema, e sim resolver o problema de um todo, né? Eu acho que Porto Alegre também está avançando na questão do Cais Mauá, né? Eu acho que a cidade, todos esses anos, está de costa para o Guaíba. Eu acho que nós temos que utilizar melhor o rio Guaíba, né? Utilizar ele melhor em todos os sentidos, né? Do lazer, como também do transporte, né? Já foi um avanço o catamarã de Porto Alegre para Guaíba, mas eu acho que ele tem que ampliar. Existe essa possibilidade, está se colocando, mas eu acho que tem que se utilizar mais o rio Guaíba, tanto para o transporte como também para o lazer, de ter opções para as pessoas usarem melhor e não ficarem mais de costas para o rio Guaíba, né? Vereador, o senhor diversas vezes comentou aqui sobre a esposa, o senhor é casado com a Renata, tem um filho também, o Matheus, né, que está inclusive acompanhando aqui o nosso bate-papo. E como é que sobra tempo, como é que o senhor concilia o legislativo com a família? Realmente é bastante difícil, eles acabam participando muitas vezes, acabam saindo junto, ou até que nem agora assistindo ali, porque é os poucos momentos que a gente tem, né? As pessoas muitas vezes, é vereador, não faz muito, mas a gente acaba trabalhando bastante, tem uma participação bastante ativa na sociedade, de participar dos eventos, as pessoas cobram a gente, e a família às vezes acaba ficando um pouco distante, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? A gente sabe o quanto é importante a família, e eles acabam tendo que ter assim, um pouco de tolerância conosco, né? Não só comigo, mas os outros vereadores também, acredito que passam a mesma dificuldade de ter pouco tempo para poder ficar com a família. Então o que a gente faz é procura ter alguns programas junto, né? E acaba a política sendo o programa deles, né? Deles terem que participar junto, vai num almoço na comunidade, de procurar levar eles junto, alguns eventos, e quando sobra um tempinho a gente procura ficar junto, né? Tirar algum final de semana que sobra, porque não é muito fácil, a gente acaba tendo principal usando os finais de semana para poder estar dentro das comunidades, porque a Câmara acaba a gente tendo muito tempo dentro da Câmara de Vereadores, né? E as pessoas às vezes acham que o vereador não fica lá dentro, e a gente acaba ficando bastante tempo, envolvimento no dia a dia da Câmara, na CPI ou no plenário, nos projetos, né? Discutindo, estudando, porque a gente acaba tendo que ler muito, ter que estudar para poder entender como fazer as coisas, né? Então a gente acaba tendo pouco tempo, gostaria de ter mais tempo para a família, né? Tá certo, vereador. Agora o Trajetórias propõe um pequeno desafio. Então nós vamos fazer umas perguntas bem simples e o senhor nos responde o que primeiro vier à cabeça. Pode ser? A gente começa falando nesse mesmo assunto, então, família. Acho que a família é a estrutura de tudo, né? Se o nosso país às vezes tem algumas dificuldades, eu acho que é pela falta de estrutura familiar. Educação e família, eu acho que é tudo que nós precisamos para o Brasil ser melhor.
Amigos? A gente tem muitos conhecidos, né? Mas às vezes amigos mesmo são poucos, mas eu não posso me queixar. Eu tenho muita gente que acaba sendo, na hora que a gente mais precisa, estar dentro do comércio, dentro da igreja, dentro meus familiares que acabam sendo nossos amigos, além do filho, da esposa, que são aqueles aliados do dia a dia, né? Que é aquela hora de maior problema é com quem a gente senta para conversar, né? Religião? Católico, né? A gente pratica, bem praticante até. Às vezes acaba faltando um pouco de tempo, mas a gente procura, no domingo principalmente, ir na missa para se encontrar. Eu acho que é uma forma da gente poder se encontrar com Deus e refletir, né? Então, eu acho primordial a religião. Um livro? Olha, a gente tem lido bastante, até livros assim de liderança, eu li bastante, até pelo desafio da liderança, e tem um livro que foi bastante importante, que eu aconselho as pessoas, principalmente pessoas envolvidas, né, que é do o Hunter, que é o líder servidor, né? Porque eu acho que não adianta ser um líder se tu usar a liderança só para ti. Eu acho que tem que ser um líder servidor de tu servir as pessoas, né? Então a gente se baseia bastante nesse ensinamento de servir as pessoas. Então eu acho que foi bastante importante na minha vida. Um hobby? É o futebolzinho, né? Quando sobra tempo a gente procura jogar o futebol e até a gente tem se dedicado bastante, sempre porque tem que ter um tempo de lazer e é onde a gente consegue desopilar um pouco, ou é jogando futebol ou dando uma corridinha para naqueles dias mais nervosos, assim, de CPI, principalmente quando eu chego em casa eu procuro botar o tênis e correr, que é para ter uns 20, 30 minutos que a gente esqueceu um pouco para poder relaxar, né? Um destino de férias? É praia, né? Gosto de praia, sempre gostei do litoral. Um político que o senhor admira? Olha, nós temos acho na nossa política temos bastante políticos que a gente pode admirar, né? Eu gosto muito da forma como o Lula é um grande líder no Brasil, acho que é um dos maiores líderes, né? E também aqui o nosso governador Tarso Genro, pela forma inteligente como ele atua e uma grande capacidade de ver as coisas longe. Então, são duas pessoas que me orgulho muito de ser do meu partido, de poder estar próximo, assim, do Lula nem tanto, mas do governador a gente consegue ouvi-lo e trocar algumas informações com ele que eu acho que é bastante importante. Um lugar em Porto Alegre? Eu gosto muito, apesar de morar bastante, um pouco distante, eu gosto muito do Guaíba, né? Gosto muito do pôr do sol, gosto muito até quando dá tempo, até procuro correr na beira do Guaíba. Só acho que nós poderíamos utilizar mais ainda o Guaíba. Como é um dia perfeito para o vereador? É aquele dia que a gente pode ficar em casa, né? Que não são muitos, né? Mas que a gente tem um pouco mais de tempo, ficar em casa, botar um chinelo, ficar de bermuda, de camiseta, assar um churrasco e ficar conversando com o filho, com a esposa. Agora eu já estou ensinando ele a assar, né? Espero que ele seja melhor assador do que eu. Então esses momentos assim em família, em casa, acho que é o que eu mais aprecio no momento. Um episódio marcante? Eu acho que tem alguns episódios na vida da gente que são marcantes, como o nascimento do filho. Eu sempre tive vontade de ter um filho, e quando nasceu meu filho foi uma questão bastante assim, marcante na minha vida, né? Porque é o momento que se consagra a família, né? Tu é casado, tem a tua esposa, nasce teu filho, é o momento, eu acho, que foi ímpar na minha vida, foi o nascimento do meu filho, né? Um desafio? O desafio é continuar representando a cidade de Porto Alegre. Eu acho que ser vereador numa cidade que nem Porto Alegre não é uma coisa muito simples, os desafios são grandes, e buscar melhorar mais igualdade social, mais oportunidade para todos, para que a gente possa viver melhor numa cidade que eu amo muito, que é a minha cidade, que é Porto Alegre. Como o senhor se imagina daqui a 10 anos? Olha, imagino se poder continuar contribuindo, né? Eu espero que as pessoas avaliem assim, que todo o trabalho que a gente tem feito de dedicação, de servir as pessoas, esteja sendo bem avaliado e que eu continue ajudando as pessoas a ter uma vida melhor, né? Eu acho que o grande desafio, e eu espero que eu consiga fazer isso nos próximos anos, é continuar ajudando as pessoas, né? Para que todos possam viver melhor e em harmonia, com tranquilidade e com mais... eu acho que o grande problema é a disparidade entre as pessoas, né? E a gente tem lutado muito para que as pessoas tenham mais oportunidades que as pessoas tenham melhores condições financeiras, melhores condições de viver, que tenha mais igualdade.
para encerrar, então, vereador, gostaria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, como já está se aproximando o final do ano, né, que as pessoas tenham um final de ano feliz, em família, e que a gente possa cumprir com o nosso papel, né, de trabalhar por vocês com muita dedicação e que as pessoas procurem pensar mais no coletivo, mais justiça, né, não pensar só individualmente e sempre priorizando a sua família, porque a pessoa que prioriza a sua família com certeza nós teremos um mundo melhor se nós tivermos mais educação e priorizar a família. Tá certo, vereador. Obrigada pela atenção, por receber nossa equipe na sua casa. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta para apresentar mais um vereador de Porto Alegre. Você também pode assistir as entrevistas através do nosso blog tvcamara-pors.blogspot.com. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.